Você sabe que muita gente compara a vida cristã a uma corrida. Só que não é uma corrida de tiro rápido, como uma corrida de 100 metros, de 200 metros rasos. É como uma maratona, como uma jornada que você precisa percorrer quilômetros e quilômetros e tem vários e vários desafios ao longo desse caminho. Não é uma linha reta, é cheia de curvas, tem subidas, tem descidas, tem buracos, tem terrenos mais difíceis de se pisar. A vida cristã seria muito bem retratada assim. E pensando então nesse sentido, com certeza se torna cada vez mais desafiador perseverarmos até o fim, perseverarmos até a linha de chegada. Mas esse é o chamado para mim e para você, para que a gente engrene, a gente ingresse nessa corrida, mas nunca mais pare de correr, até que a gente tenha concluído essa corrida. Bom, e talvez você seja alguém que já se desanimou ao longo dessa jornada. Talvez você seja alguém que já pensou em parar. Não consigo mais. Eu vou ficar pelo caminho. Você viu a velocidade com que alguns corredores vêm passando e disse: eu não consigo mais acompanhar não. Eu não tenho mais pernas, eu não tenho mais pique. Ou talvez você foi tentado a pensar: a linha de chegada está muito longe. Eu vou voltar lá para o início, lá para quando eu não estava no meio dessa jornada aqui, porque a vida tende a ser muito mais tranquila. Ciente dessa nossa jornada, o autor aos Hebreus escreveu uma carta em que ele encoraja cristãos que estão sendo tentados a deixarem a vida com Cristo, porque se cansaram no meio da jornada, porque os obstáculos da jornada são muito difíceis de serem transpostos, porque as tentações e as oposições que eles vêm enfrentando para que não continuem no meio dessa jornada são muito grandes também. Então, no capítulo 10, nós faremos a leitura de alguns dos versículos desse capítulo. Ele está encorajando os irmãos a não pararem de correr, a não pararem de trilhar a jornada que é a vida cristã. Eu queria ler com você alguns desses versos e à medida que eu vou lendo, eu vou comentando algum deles hoje aqui. Como você sabe, todas as manhãs a gente está aqui lendo a Bíblia 365. Ela sempre seleciona um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto dos Salmos e um texto de Provérbios, para que no final de 365 dias, ou seja, um ano, você tenha lido a Bíblia toda. Se você quiser adquirir uma Bíblia como essa minha aqui, clica no primeiro comentário fixado. Como eu disse, o texto que nós vamos ler é o da carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 18, em que ele diz assim: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Ou seja, eu já fui perdoado pelo meu pecado. Para que é que eu vou oferecer novos sacrifícios como o povo do Antigo Testamento fazia? Era necessário oferecer sacrifícios de animais para a remissão dos pecados do povo. Isso era feito por um sumo sacerdote. Eu não preciso fazer qualquer tipo de sacrifício hoje, então, para angariar o perdão de Deus. Olha, Senhor, olha a extravagância que eu vou fazer aqui, eu te prometo a fazer tal e tal coisa a fim de ter o meu pecado perdoado. Não precisa mais disso, porque Jesus já perdoou o seu pecado. Versículo de número 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Eu não terei tempo hábil aqui para dizer o que era o lugar santíssimo no Antigo Testamento, mas eu queria de maneira rápida aqui te dizer que por causa do sacrifício de Jesus, você tem livre acesso a Deus. Você pode se achegar a Ele através de Jesus. Ele é o seu mediador. Ele faz o meio campo entre você e Deus. Por isso, dentre outras coisas, a gente ora em nome de Jesus, por exemplo, porque é Ele o nosso mediador. É através dele que a gente se achega à presença de Deus. O versículo 20 diz assim: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Ou seja, é Ele quem nos leva para esse lugar. É Ele quem faz a mediação. É
Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entramos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Lembra que eu disse rapidamente aqui que no Antigo Testamento um sumo sacerdote fazia o sacrifício em favor dos pecados do povo, então ele era alguém que clamava a Deus em favor do povo. Jesus faz esse papel, sendo ele mesmo o próprio sacrifício. Então ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote, aquele que clama pelo povo em favor, clama pelo povo até Deus, né? E ele é também o sacrifício que é oferecido. Esse é o nosso Jesus, por isso nós podemos ter plena liberdade de nos achegar a ele. Agora preste bastante atenção, que aí tem muito a ver com aquilo que eu disse lá no início. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, o autor aos Hebreus está escrevendo para uma comunidade que tende a se espalhar, tende a ficar dispersa, tende a abandonar essa jornada que é a vida cristã. E ele está dizendo, não façam isso. Se apeguem à prática do amor, se apeguem à prática da edificação mútua. Não deixem de congregar, não deixem de se reunir para cultuar ao nome do Senhor. Traduzindo aqui para os nossos dias, não deixe de ir para a igreja. Não deixe de buscar a presença de Deus junto a uma comunidade local. Isso é essencial para te manter no caminho. Não pense que você vai conseguir trilhar a jornada que eu acabei de dizer para você que é difícil sem a companhia de outros irmãos, sem outros maratonistas, digamos assim, correndo com você essa prova. No meio do caminho você não vai resistir, você não vai conseguir, porque você não foi chamado para correr isso sozinho, você foi chamado para correr em comunidade. E aí preste bastante atenção agora no que diz o versículo de número 26. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. O autor aos Hebreus então está falando sobre alguém que experimentou a vida de Cristo, a vida com Cristo, alguém que tem provado das dádivas do Senhor e parece que durante um momento se esqueceu do quanto é bom caminhar com Jesus, do quanto é bom estar alinhado com Ele, estar em aliança com Ele, e passou a pecar desenfreadamente, passou a baratear a graça. É como se ele pensasse, bom, Jesus fez esse sacrifício e já que está perdoado, vou pecar, vou fazer o que me der na telha. Mas, meus irmãos, esse não é um pensamento de um convertido, esse não é um pensamento de alguém que realmente conhece a Jesus. Alguém que conhece a Jesus não barateia a graça, não quer pecar desenfreadamente só porque já teve o seu pecado perdoado. Não, ele quer ter mais intimidade com Jesus e ele até cai em pecados, mas ele a cada dia está dizendo para Jesus, Deus, me ajuda a não cair mais nisso daqui. Me ajude a resistir a esse pecado. O versículo 27 diz assim: há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Então, nesse momento aqui, o autor aos Hebreus está escrevendo para aquele povo, encorajando eles a permanecerem firmes até o fim. Está falando também a respeito daqueles que estão barateando a graça, o sacrifício de Jesus. E ao mesmo tempo, ele está fazendo com que eles olhem para os inimigos, para aquelas oposições que eles estão enfrentando. Como eu te disse, muitas vezes as oposições faziam com que eles deixassem a jornada, deixassem o caminho. Que oposições são essas, pastor? Ora, eles estavam sob o regime do Império Romano, que fazia forte oposição contra o povo cristão. E no meio desse processo, muitos eram tentados a abandonar a fé e dizer: eu não consigo mais lidar com isso daqui. A oposição é muito grande, o inimigo é muito forte, é muito poderoso. Eu não aguento mais. E Paulo está dizendo: olha, deixe que Deus cuida dos inimigos. Não abandonem a jornada. Não deixem o caminho. Aliás, há um Senhor que nós servimos que diz: a vingança cabe a mim, eu vou dar a eles o que eles merecem. O Senhor vai julgar esse povo. E aí o autor diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quanto aos irmãos hebreus, aqueles para quem essa carta está sendo destinada, quanto a nós, aqueles que estão sendo tentados a deixarem o caminho, a abandonarem a vida cristã, se atente para o que o autor aos Hebreus vai falar agora. Preste bastante atenção. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Lembra lá quando começou? As lutas elas já existiam. Os sofrimentos já existiam, mas você lembra como você perseverava apesar de tudo isso? Como você foi iluminado nesse processo? Houve ocasiões, o versículo 33 vai dizer, em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Então lembra, o autor aos Hebreus está falando de uma comunidade que está passando por forte oposição, por insultos, estão sendo tentados a deixarem a caminhada. Se lembrem disso, se lembrem que muitos passaram por ferrenha oposição. A oposição ao ponto de repente perderem a própria vida no meio do processo. Se lembrem disso. Eles sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Uma oposição tão forte que não só havia problemas de violência física, mas tiravam direitos, tiravam posses daqueles que seguiam a Jesus. Eles sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre, por isso eles perseveravam. O versículo de número 34 disse para a gente. Portanto, um convite a todos nós: não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará, mas o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele, diz o Senhor. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Meu irmão, minha irmã, se apegue a isso que a palavra de Deus disse hoje. Se apegue a esse encorajamento que o povo de Deus está recebendo e receba esse encorajamento também. Permaneça firme até o fim. Se lembre lá dos primeiros passos. Se lembre como era muito bom andar em novidade de vida. E lembre-se, você ainda continua andando em novidade de vida. É que de repente você parou de olhar para as novidades, para os novos caminhos que estão se abrindo. Aliás, para os novos horizontes que estão se abrindo no mesmo caminho, porque o caminho é um só. E de repente você ficou tentado a olhar para a velha paisagem. Você ficou tentado a olhar para trás
mas não para olhar para trás naquelas primeiras coisas que você viveu para que isso servisse para você de combustível, mas a olhar para trás no sentido de que eu vou voltar. Eu não aguento mais isso daqui, não. Que sempre que você olhar para trás, que seja para lembrar do que foi bom, que seja para lembrar das bênçãos de Deus na sua vida, das jornadas que, apesar de serem difíceis, foram transpostas mediante a graça de Deus sobre a sua vida. E que isso te sirva de combustível, de alento para que você continue a jornada. Não pare, não desanime, persevere até o fim. Esse é o convite de Deus para você hoje. E eu quero orar por você, para que você seja preservado nesse caminho. Porque tanto nós perseveramos, como Jesus nos preserva no caminho. Essas duas coisas acontecendo juntas, e isso é bonito demais. Bendito Deus, eu oro agora em favor do meu irmão e da minha irmã, que está no meio dessa caminhada, está no meio dessa jornada, que é como uma maratona, cheia de obstáculos, cheia de terrenos que nós de repente desconhecemos, cheias de caminhos alternativos, e nós somos chamados a permanecer no caminho. A minha oração é para que o Senhor conserve a fé, conserve a esperança e o amor desse meu irmão e da minha irmã, e que eles, em contrapartida, perseverem até o final, para que lá na linha de chegada nós possamos encontrar o nosso Salvador e possamos dar fazer um grande agradecimento em favor daquilo tudo que o Senhor já fez ao longo de todo esse processo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e o Senhor se mantém fiel a nós todos, mesmo quando nós não somos fiéis. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu sempre digo, se esses devocionais têm te edificado de alguma forma, compartilhe com mais pessoas e não deixe de se inscrever aqui nesse canal. É muito importante para que outras pessoas acabem chegando aqui também e sejam encorajados com mensagens como essa. Que Deus te dê um excelente dia hoje.